Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Contraturno Digital. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. E temos aí mais uma aula do nosso Contraturno e vamos verificar qual é o número da nossa aula, o nosso título e também o nosso objeto de conhecimento. A nossa aula de número 90 traz o título Você sabe o que é IDH? E o objeto de conhecimento Desequilíbrios e desigualdades nas condições de vida, IDH, a geografia das desigualdades reveladas pelo IDH. Então, esse aí é o nosso objeto de conhecimento, o nosso título da aula, para ficar aí já o questionamento para vocês e vamos aí à nossa aula do Contraturno Digital. Então, vamos iniciar a nossa aula falando sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, que é IDH. E aqui, olha, eu trouxe um mapinha para vocês observarem o Índice de Desenvolvimento Humano de cada um dos países, mas a gente vai observar mais à frente, a gente também vai observar os dados aí referente ao nosso país. Mas nós temos, olha, a divisão na legenda para vocês observarem aí abaixo, onde nós temos uma divisão em IDH muito alto, alto, médio e baixo, tá bom? E aí nós temos a divisão de cada um deles e os dados referentes ao IDH que a gente vai observar quais são eles daqui a pouco. Mas antes disso, nós vamos ver aí um vídeo onde eu entrevistei algumas pessoas aqui do Centro de Mídias e perguntei se eles sabiam aí o que era IDH. Então, vamos assistir. Bom, o IDH, ele é o Índice de Desenvolvimento Humano. Isso tem muito a ver com educação, saúde, economia, né? Porque isso mede aí o quanto que as populações, que as cidades, elas estão desenvolvendo. Os países que possuem maior IDH atualmente são os países da Europa, né? E os que possuem todas essas características que eu falei de melhor desenvolvimento na economia, na educação, nas políticas públicas, é a Suíça. É Índice de Desenvolvimento Humano, que é medido, né, para verificar economicamente como é que está a vida, a qualidade de vida das pessoas em determinado país. Eu acredito que é a Suíça, seguido da Noruega. Bom, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Eu sei que é a Suíça, né, e aqui no Brasil, Distrito Federal, se eu não me engano, é uma das cidades que tem o maior IDH. IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano, e que ele mede indicadores de países como natalidade, mortalidade, né, educação, questões de alfabetização, questões que influem diretamente na vida do ser humano, né? Países da Europa, né, países como os Estados Unidos, são os que possuem o maior índice de desenvolvimento humano. Muito bem, então vimos aí no vídeo, né, diversas informações, inclusive os nossos entrevistados, né, colocaram até os países como a Suíça, a Noruega, que possuem os IDHs mais elevados aí do mundo. E o Distrito Federal aqui no Brasil, né, que possui o maior IDH. Trouxe para vocês também algumas informações sobre o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele foi criado, gente, pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, e foi criado na década de 90. E aí nós temos, olha, o IDH, ele vai medir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade, ou seja, você vai medir esse IDH em um determinado país ou em um determinado município, cidade. Eu posso medir o IDH, por exemplo, dos bairros? Você pode, mas aí, como é que você vai verificar esse IDH? Seria mais fácil você avaliar ele por município, levando em consideração que é a prefeitura que vai utilizar, por exemplo, esses dados para verificar como é que está a educação, a saúde e a renda dessa população. Muito bem, então vimos aí que o IDH ele foi criado no ano de 1990. E agora eu trouxe uma participação aqui muito especial das nossas aulas do Contraturno Digital, que é o nosso personagem da geografia, o Curumim. E aí, Curumim, tudo bem com você? Seja bem-vindo! Oi, pessoal, tudo bem? Estão gostando da aula? Adoro participar das aulas do Contraturno. Que bom, Curumim, que você está gostando. Então vamos ver aí se você está ligado nas aulas do Contraturno Digital. E queremos saber quais são os 3 indicadores utilizados aí para mensurar o IDH. Eu sei sim,
lembro dessa aula da professora Juliana. Os indicadores são educação, renda e saúde. Muito bem, Curumim, está ligado aí mesmo nas aulas da professora Juliana. Muito obrigada pela sua participação. Tchau, tchau e até uma próxima. Muito bem, então o Curumim ele trouxe aí pra gente, né, quais são os critérios analisados para a gente chegar ao IDH. E aí trouxe algumas informações, olha, para vocês observarem. Inicialmente nós temos a renda, que vai ser mensurado a partir do PIB, que é o Produto Interno Bruto. E aí nós temos, olha, o PIB do Brasil durante o ano de 2022, que foi de aproximadamente 9,9 trilhões. Temos o PIB por trimestre, no período de 2023, que foi de 2,6 trilhões. E aí a gente tem o crescimento, olha, que foi de aproximadamente 3,3%, de acordo com o IBGE. E a partir disso a gente vai mensurar a renda desse país. Ou você também pode mensurar de uma cidade ou município a partir também do PIB. E aí temos, olha, a gente tem a educação, gente, o grau de escolaridade. E a partir disso a gente também vai analisar a educação de uma forma geral. No caso desse mapinha, a gente tem, olha, a educação, que é a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais, por regiões, e a gente percebe que a região Nordeste é que possui essa maior taxa. Aí a gente tem o Nordeste com 13,9%, a região Norte com 7,6%, região Centro-Oeste 4,9%, Sul 3,3% e Sudeste também 3,3%. Então a gente já vai perceber a partir desse mapa as regiões que possuem o IDH mais baixo, né? Consequentemente, são as regiões com as maiores taxas de analfabetismo. E aí trouxe também, olha, a saúde. Nós trouxemos aí a expectativa de vida, mas a gente também vai mensurar a partir da mortalidade infantil, tá bom? E aí nós temos a expectativa de vida ao nascer por sexo, e aí embaixo nós temos os dados. As colunas em verde vão indicar a expectativa de vida ou a idade média dos homens, e em roxo ou lilás da mulher, desde 1940 até o ano de 2019. E aí a gente percebe que vem ali aumentando, né, a média da população. Então, consequentemente, a gente vai observar que ao longo desses anos a gente teve aí melhorias, evoluções na medicina, as vacinas, por exemplo, são alguns dados que a gente vai perceber que mudaram e que melhoraram. E, consequentemente, a gente tem aí uma melhoria na saúde da população de uma forma geral. Muito bem, então temos aí, olha, a variação do índice do IDH. Ele varia, gente, entre 0 e 1. Quanto mais próximo ele estiver ali de 0, a gente vai ter, olha, um IDH considerado baixo. Então, a gente tem essa divisão em grupos, em IDH baixo, médio, alto e muito alto. Mas vocês irão encontrar também, em alguns mapas, tabelas, apenas 3 grupos, que são os grupos baixo, médio e alto. Então, só para a gente relembrar, quanto mais próximo esse número estiver de 0, então significa dizer que esse IDH ele vai ser baixo. E quanto mais próximo ele estiver ali de 1, então a gente vai dizer que esse IDH ele pode ser considerado alto ou muito alto. Muito bem, então verificamos aí diversas informações sobre o IDH, ali a variação dele entre 0 e 1, e também vimos os grupos, né, a subdivisão. E aí, olha, nós temos o Mapa Mundi, representando as 4 categorias do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, baseado no relatório publicado em 2022, com dados referentes ao ano anterior, tá bom? Ao ano de 2021. E aí, olha, nós vamos montar o nosso Mapa Mundi observando primeiramente os países, né? Como vocês podem observar, eles estão aí no extremo ao hemisfério norte, que são os países com IDH muito alto, tá bom? Países da Europa, do continente asiático, Estados Unidos, Canadá, que tem a variação entre 0,800 e 1, certo? E aí nós temos, olha, os países que têm o IDH alto, que estão entre 0,700 e 0,799. Então, esses países que eu mostrei agora, que é o caso, por exemplo, do Brasil, entre outros países, com IDH considerado alto. E agora nós temos os países, mostrando aí para vocês, olha,
com o IDH médio, que vai variar de 0,555 a 0,699. E aí, temos os países com o IDH de 0,350 a 0,554. Esses países que eu mostrei agora, por último, que estão aí mais clarinho, que são ali, inclusive os países que estão ali nessa parte central do continente africano, são os países com IDH baixo, e essa variação de 0,350 a 0,554. Então, esses são os dados aí referentes ao ano de 2021, tá bom? E aí nós temos essa subdivisão de todos os países aí do mundo, tá bom? Com o Índice de Desenvolvimento Humano. Muito bem, vimos aí várias informações, né, sobre o IDH e assim a gente finaliza o nosso contraturno digital sobre o Índice de Desenvolvimento Humano e agora nós vamos aí ao nosso aplicando. Muito bem, então trouxe aí uma questão para vocês colocarem em prática, né, o que nós vimos durante a nossa aula. E aí nós temos, olha, que a partir da década de 90 ocorreram muitas mudanças no perfil demográfico do Brasil, ou seja, os dados referentes à educação, à renda, à saúde, que a gente observa aí algumas mudanças. Muitas afirmações usadas frequentemente em estudos da população brasileira já não correspondem à realidade. Éramos um país jovem, estamos envelhecendo. O brasileiro, ele vive mais e a taxa de fecundidade caiu. Ou seja, essa taxa de fecundidade é a quantidade de filhos ali que uma mulher ela tem durante o seu período aí reprodutivo. Desde 1970, não somos mais um Brasil rural. E aí temos também que melhoramos nossos indicadores sociais, porém, as desigualdades, elas tornam o nosso povo mais pobre. E aí nós temos a concentração de renda nas mãos de uma pequena parcela da população, e o Brasil, atualmente, ele ocupa a 70ª posição no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, segundo o IBGE. E para a definição desse índice, são utilizadas variáveis básicas referentes ao modo como vive a população. E aí nós temos, olha, com base no texto e em seus conhecimentos, que nós vimos aí durante a nossa aula, quais as variáveis que fazem parte do IDH. E aí nas alternativas a gente tem educação. Será que a educação ela faz parte aí dessas variáveis? Taxa de fecundidade, taxa de desemprego. Alternativa B, renda per capita, expectativa de vida e educação. C, taxa de desemprego, taxa de exportação e expectativa de vida. E alternativa D, taxa de exportação, consumo de energia e educação. Se a gente for analisar aí todos esses critérios, todos esses dados, eles estão ali indiretamente ligados, né, ao que a gente vai observar ao final para a gente chegar ali a mensurar o IDH. E aí nós temos, olha, a alternativa correta, gente, que é a renda per capita, né? Então a gente vai observar a renda a partir do produto interno bruto. Nós temos a expectativa de vida, onde a gente vai analisar ali a saúde da população de uma forma geral e também a educação. E aí vamos agora, olha, ao nosso comentário, né? Nós vimos que os 3 parâmetros, né, os 3 critérios que são analisados, que compõem o IDH, nós temos a renda per capita da população, a expectativa de vida da população a partir ali da saúde e também a educação, dividida em anos previstos de estudo e médias de anos de escolaridades, né? Analisando ali, chegando à educação. Então, esses são os 3 critérios. Esse foi o nosso aplicando. Vamos agora às nossas considerações finais. Muito bem, então vimos aí diversas informações, colocamos em prática aí no nosso aplicando sobre o IDH. E agora nós temos, olha, um mapa mental sobre toda a nossa aula, né, onde nós vimos o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. E aí vocês vão colocando as anotações ou até mesmo criando o próprio mapa mental de vocês a partir do que nós vimos durante a aula. E nós vimos os critérios, né, que são levados em consideração para mensurar o IDH de um determinado país ou de uma cidade ou município. E aí o primeiro nós vimos a educação, inclusive nós falamos ali sobre a taxa de analfabetismo,
de algumas regiões do país, né, do nosso país, e verificamos que essas taxas elas estão maiores ali nas regiões Nordeste e Norte. E a partir da educação, a gente avalia também o tempo médio que a população ela vai permanecer ali na escola, a partir também de sua idade, né? Se ela está na idade certa, na série certa. Então, tudo isso vai ser levado em consideração na análise da educação. Temos também aí o segundo critério, que é a saúde, onde nós vamos mensurar os dados com relação à mortalidade infantil e também a expectativa de vida, que é a idade média que aquela população vai alcançar. Temos também o terceiro critério, que vai ser a renda, e nós verificamos que a gente vai analisar a renda a partir do Produto Interno Bruto, que é o PIB, certo? E aí verificamos que o Índice de Desenvolvimento Humano, ou o IDH, ele varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0 esse índice estiver, significa que ele tem o IDH baixo. E quanto mais próximo de 1, nós temos ali o IDH alto ou muito alto. Então, é essa variação que a gente vai observar ali no IDH, tá bom? E todos esses critérios que vão ser aí analisados para a gente mensurar os dados do Índice de Desenvolvimento Humano de um determinado país ou cidade aí do mundo, certo? Então, essas foram as informações sobre o IDH, foi aí a nossa aula com várias informações para vocês captarem, anotarem aí, colocarem todas essas informações para vocês. E não se esqueça, gente, finalizamos aqui a nossa aula, mas não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal do YouTube, tá bom? @Contraturno Digital. Tchau, tchau e até uma próxima aula.